Olá, turma, tudo bom? Vamos dar início à nossa aula, certo? E vamos dar início ao módulo 4. Exatamente, estamos iniciando a quarta unidade, turma, tá certo? E vamos começar essa quarta unidade com o capítulo 10, que vai falar sobre medidas de comprimento, certo? De superfície e de volume, tá ok? Mas na aula de hoje nós vamos ver apenas medidas de comprimento, tá bom? Então, turma, inicialmente, antigamente, mas muitos anos atrás, era utilizado algumas unidades de medida, certo? Que hoje nós chamamos de unidades de medidas não convencionais, certo? Que é justamente o palmo, nós temos aqui, certo? Então, ó, o palmo, a polegada, o cúbito, certo? Aqui embaixo nós temos o pé, exatamente, né? Unidade de medida de pé. Não sei como é hoje, mas na minha época, quando a gente ia pegar o baba, né, como a gente fala, a gente media o gozinho com os pés, né? Eram 3 pés, 2 pés, enfim. Pé, tem o passo. Hoje a gente ainda vê, né, nas partidas de futebol, os árbitros, quando vai tirar a medida na cobrança de falta da bola até a barreira, ele utiliza os passos, certo? Nós temos aqui também a braça, que vai de uma ponta do dedo a outro. Certo? E nós temos a jarda. Então, essas são algumas das unidades de medidas não convencionais. E com o passar do tempo, surgiu a necessidade de padronizar isso. Mas por que padronizar isso? Imagine, pegue aí a mãozinha de vocês e pegue aqui a minha. Tá vendo? Então, com certeza, o meu palmo vai ser maior do que o seu. Certo? O mesmo serve para a polegada. Certo? O meu dedão mais grosso do que o de vocês. O meu passo vai ser maior do que provavelmente maior do que o de vocês, certo? Então, por essas incertezas, essas diferenças, houve a necessidade de criar o metro, certo? Mas depois de muito e muito tempo, surgiu o metro. E aí vem o sistema métrico, que nós vamos ter como unidade padrão o metro, nós temos aqui, certo? E vamos ter os seus múltiplos e os submúltiplos. Os múltiplos são os quilômetros, hectômetros e decâmetros, e os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Certo? Hoje, turma, nós utilizamos com maior frequência o metro, certo? Centímetro, milímetros e quilômetros. Certo? Então, essas são as unidades de medida de comprimento mais utilizadas entre a gente, tá certo? E para a gente fazer essa conversão de uma unidade para outra, nós vamos fazer o seguinte, ó. Se eu vier neste sentido, eu vou multiplicar. Certo? Mas vou multiplicar o que, professor? Ó, para cada degrauzinho que eu desço aqui, ó, turma, eu multiplico por 10. Certo? Então, cada degrauzinho que eu desço, eu multiplico por 10. Certo? Então,
Vou concluir aqui a minha escada. Certo? E vou fazer aqui uma demonstraçãozinha. Se eu tiver 2 metros, eu quero saber quanto isso vale em centímetros. Certo? Então, temos que fazer essa conversão. Certo? Não vou falar dessa conversão agora, tá bom? Porque daqui a pouco no próximo slide a gente vai trabalhar as conversões, né? Mas nesse aqui eu preciso que vocês percebam, certo? Notem que para cada degrauzinho que eu desço, eu multiplico por 10. Né? E se eu quiser, professor, transformar de metro para quilômetro? Então, o que é que eu vou fazer? Ó, turma, assim, a gente vai fazer isto aqui. Neste sentido, nós vamos dividir. Certo? E para cada degrauzinho que a gente sobe, ó, de milímetro para centímetro, a gente divide por 10. Certo? Nós vamos, ó, dividir por 10. De decímetro para metro, nós vamos dividir por 10. De metro para decâmetro, nós vamos dividir por 10. E vamos continuar para cada degrauzinho que a gente sobe até chegar em quilômetros. Certo? Então não esqueça, cada degrau que a gente desce, a gente multiplica por 10. Cada degrau que a gente sobe, a gente divide por 10. Certo? Vocês vão encontrar também, turma, em algumas situações, o seguinte, esta tabela da seguinte forma. Vocês vão ter o metro, certo? E aí vem o decímetro, o centímetro e o milímetro. E pro lado de cá, vocês vão ter os múltiplos, o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Certo? Porém, o raciocínio é o mesmo, ó. Se eu vou neste sentido, eu vou multiplicar. E se eu venho neste sentido, eu vou dividir. Certo? Cada caso eu vou dividir por 10. Ou cada caso eu vou multiplicar por 10. Tá ok? Então vamos lá. Vamos para conversão. Converter uma unidade de medida em outra. Certo? Eu peguei ali no slide anterior um exemplo de 2 metros. Não foi? Ó, 2 metros equivalem a quantos centímetros? Vamos lá, turma. Uma recomendação que eu dou é que, inicialmente, as primeiras questões que vocês venham a resolver, vocês desenhem a tabelinha, certo? Ou o degrau. Fica mais fácil desenhar a tabelinha, certo? O degrau fica melhor a visualização, o entendimento da explicação para vocês. Mas, para vocês desenharem na avaliação, no exercício, no rascunho, vocês podem desenhar a tabelinha, ó, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E para o lado de cá nós vamos ter o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Certo? Aí vocês não podem esquecer. Se vocês vão neste sentido, vocês multiplicam. Certo? E se vocês vêm nesse sentido, vocês dividem. Então, se nós vamos sair de metro para centímetro, ó, metro
decímetro e centímetro. Não é isso? Vamos o que? O que foi que eu falei? Para cada degrauzinho que a gente desce, a gente multiplica por 10. Nesse caso aqui, ó, são quantos degraus? Quantas casas eu vou pular? Eu pulo uma, duas casas. Então eu vou pegar o 2 metros, vou multiplicar por 10, vou encontrar 20 decímetros, certo? Se eu pegar esse 20 decímetros, vou multiplicar por 10 de novo, vou encontrar o quê? 200 centímetros, certo? Ou então, se vocês perceberem, ó, eu posso multiplicar já por 100, que vai ser justamente os 200 centímetros. Mas por que por 100, professor? Eu não tenho duas casas? Cada casa eu não multiplico por 10? E quanto é 10 vezes 10? 100, certo? Então, de metro para centímetro, eu posso, ó, multiplicar por 100, e aí eu vou encontrar, fazer, né, essa conversão. 2 metros equivalem a 200 centímetros. Tá certo, turma? No módulo de vocês, tem alguns exercícios sobre conversão, tá bom? Vocês vão praticar, eu vou estar passando para vocês. Só que antes de estar passando essa atividade, eu queria aproveitar e falar sobre perímetro. Exatamente, falar sobre perímetro. O que é perímetro, turma? Se eu tiver aqui, ó, um polígono, vou desenhar aqui um triângulo, certo? E os lados desse triângulo eu tenho aqui 3, 4 e 5. Se eu quiser o perímetro deste triângulo, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente somar os três lados. Porque o perímetro de um polígono é justamente a soma das medidas dos seus lados, certo? Então o perímetro aqui, ó, vai ser 3 mais 4 mais 5. Vai ser igual, ó, a 12, não é isso? Se eu tiver aqui, ó, um outro polígono, eu tenho aqui um outro polígono, certo? É um hexágono, não é isso? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um polígono de 6 lados, um hexágono. Vou dizer que esse polígono é um hexágono regular e o lado dele mede 2. E eu peço para calcular o perímetro. Qual é o perímetro deste polígono? Então 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Bom, turma, foi uma coincidência ter sido mesmo 12, certo? Então o perímetro deste hexágono vai ser 12, certo? Mas o que é que isso tem a ver com a nossa unidade de comprimento? O nosso conteúdo? Tem muito a ver, turma. Por quê? Estes exemplos que eu dei aqui, eu não coloquei nenhuma unidade de medida, certo? Mas, a partir de agora, ó, todos os exercícios que vocês se depararem, vocês vão ter aqui, ó, alguma unidade de medida, certo? E o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: se eu tiver aqui um retângulo, certo? Onde aqui mede 500 centímetros e aqui mede 2 metros. Qual é o perímetro deste retângulo? Aí que tem que prestar bastante atenção, turma. Por quê? Para vocês efetuarem essa soma, vocês têm que deixar, ó, os lados com as mesmas unidades de medida, certo? Se um lado está em centímetro e o outro lado está em metro, você tem que converter. Ou transforma de metro para centímetro,
ou transforma de centímetro para metro, certo? Se a questão pedir o perímetro em decímetro, o que é que vocês vão ter que fazer? Transformar de centímetro para decímetro e de metro para decímetro, tá certo? No módulo de vocês também tem exercícios sobre perímetro, tá bom? E é justamente as páginas que eu vou falar agora. Vou deixar para vocês os exercícios da página 106 até 108, certo? Isso aqui é de unidade de medida. Certo? E 110 e 111, unidade de medida de comprimento, viu, turma? Foi o que nós vimos hoje. E 110 e 111 é justamente sobre perímetro. Tá certo, turma? Então resolvam direitinho, com bastante atenção. E qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Tá joia? Então tchau, tchau e até a próxima aula.